Gostei não. Sim. A melhor parte da entrevista do Pedrinho foi o Amodeu falando. Respostas que me deixaram completamente chocados em alguns momentos, mas a gente sabe que não vai mudar. Uma coisa que me deixou muito triste ontem é que a gente não vê nele vontade de mudar. Então, é melhor a gente não falar, porque não vai mudar. Desculpa, a gente tenta conter, mas a partir do momento que ele é questionado, o motivo pelo qual ele deixa o nosso diretor técnico ainda lá, comandando, ele dizer que ele tem o curso da CBF, a gente desanima. E, desculpa, falar a verdade para a torcida não é favor não, Flávio, é premissa. Não enganar o torcedor do Vasco, isso não justifica os erros de contratação. Falaram que as contratações vão ser cirúrgicas. Não, eu acho o seguinte, Marcelo, ele falou isso claramente. Ele não está ali, não vai... E isso eu não tenho nenhuma dúvida. Então... Você hoje falou uma frase para mim que eu acho, assim, engraçado, mas é real. O Pedrinho, ele não é da turma do esqueleto. Não é, ele é do bem. Ele é da turma do He-Man. Flávio, a primeira coisa que eu queria falar... Ele é um cara totalmente do bem. Do bem. Ele não é uma pessoa mal intencionada, não é, cara. Não é. Ele é da turma do He-Man. Acreditando nele. É uma das razões, mas assim... Flávio... Ele precisa, eu acho que, se preparar mais, cara. Eric, porque isso, ponto, cara... Mas ele tem muito ponto a desejar. O cargo é muito pesado e é difícil você não saber lidar mais com isso, cara. Sabe? Você precisa ter... Porque a minha preocupação, assim, quando o Amodeu falou, Marcelo, eu vou falar o Leonardo... Entra aí, Vinícius. Eu fiquei pensando assim, nós vendemos os 2 mandos de campo contra... Palmeiras e Botafogo, porque a gente precisava daquele valor para pagar os salários na semana seguinte. Só que isso foi em 2024, tá? E eu fiquei pensando assim, pô, cara, eu jamais pensei de continuar ouvindo isso. Essa história de que você está vendendo almoço para comprar janta. Tudo bem que foi uma desgraça o que foi na SAF. Mas você tem que apresentar uma solução, cara. Flávio, a gente tem que ser realista, cara. Sem investidor... Não rola. Não vai rolar, cara. E eu acho que é o tema mais importante, que pouco foi abordado, inclusive. Por isso que eu acho que ele tinha que o Vasco tem que dar sorte de agora nas contratações, de pegar uns caras que cheguem e vinguem. Sim. Entendeu? Você é daquele time que, se a bola entrar, como ele disse, nada disso estaria, pelo menos, não acontecendo, mas o clima seria outro? Com certeza. Com certeza. E eu acho que o Vasco não está jogando tão mal assim, não, cara. Mas, sinceramente, entendeu? A bola não pune. A bola é que... o Vasco também está com a urucubaca danada, né? Aquele gol do tal... o cara de costa nem viu o gol, foi lá no cantinho. Eu fico pensando assim... Também tem... O time não está numa fase boa, eu concordo, mas eu não consigo entender um time com tudo correto em fase boa, fase ruim. Assim, eu acho que não deu sorte com os jogadores. Cara. Eu acho que as coisas juntam, cara. O scout foi fraco. Eu acho que falta uma pessoa ali na diretoria mais experiente. Estava conversando isso com o João Carlos hoje. A gente conversando sobre o Vasco hoje lá, sobrou um tempinho. Eu acho que a gente precisa de uma pessoa tarimbada, conhecedora do dia a dia do futebol ali dentro. Um Rodrigo Caetano, assim. Um Vanderlei Luxemburgo. Ou um Vanderlei, um cara assim, né? Vanderlei. Para na hora que a poeira levantar, eu que vou abaixar. Sim. É comigo. Sim. A gente não tem hoje a presença desse diretor que fala... Um escudo, né? Sou eu. É isso. A gente não tem. Sabe como é que fica? Fica a briga batendo lá, e o Pedrinho responde daqui, e o Edmundo briga lá. Parece que tá briga de galo, cheio de galo lá dentro. Aí o Admar não pode falar, o Admar chegou agora. E Pedrinho, amigo seu... Não é só aquilo que fala o que você quer ouvir, cara. Sim. Parece que você está necessitando de ficar cercado de pessoa que só fala o que você quer ouvir. Não é por aí. Nós estamos aqui, ó. Você fala, por que você não me recebe para entrevistar? Sim. Ele se mostra chateado com você. Você conhece ele há quanto tempo? Muito. Para com isso, cara. Para com isso. Para de brigar. Procura escutar mais. A própria entrevista ontem, estava muito nervoso, estava querendo se justificar demais. É o papel do jornalismo, sabe? Assim, todo mundo tem que perguntar. Ninguém está querendo brigar com você, todo mundo está querendo o Vasco melhor.
Sabe, é uma coisa assim que Não me leva parece a que coisa, tá não fica com no essa pessoal amargura. Tá um clima muito pesado, Flávio. cara. Aí acontece aquilo que aconteceu terça-feira, que Aí foi ele sério, tá no meio cara. da entrevista, ele lembra que o cara perguntou É. pra trás, ó, você me pega. Calma, cara. O clima tá muito pesado, cara. Calma, bicho. São Januário tá muito quente, sabe? Tá Quem muito... teve uma postura muito firme, profissional e de saber mostrar, o amor deu. Sim, sem Foi dúvida. bem, cara. Ele chegou lá e falou, Concordo. explicou. E quando, Pedrinho, a gente critica, ninguém tá falando de você, pessoal. Inclusive, esse negócio de cara ameaçar endereço da casa dele, isso é ridículo, cara. Isso é ridículo. eu acho que isso tem não tem nada a existe. ver. Agora, nós estamos aqui... Não, o que porque- aconteceu, veja bem, o que aconteceu ali com aquele rapaz lá, o influenciador, o Crave, foi muito sério, mas o que ele fez também foi muito sério. Foi muito sério o que ele Tá fez. pesado demais. Só que o que ele fez, você tem uma esfera para puni-lo. Sabe? Eu acho que você adiantar uma conversa, chegar 4 pessoas ali, intimidar e aparece no vídeo alguém dando um chute, isso é muito sério, cara. Isso é muito sério. Isso não pode acontecer. Eu acho que os dois lados erraram e não pode ter partido. Só que isso é uma coisa resolvida na esfera que, né, cabível, que é a justiça. Vai se resolver, se alguém vai ser preso, se alguém vai ser punido, se alguém vai ser processado, resolve lá. Flávio, Agora, isso não pode transferir isso pro dia a dia, cara. Porque tá pesado, porque uma semana entrou o pessoal da Força Jovem e foi lá no CT. Pô, ok, foram autorizados, mas pô, discutiram com o zagueiro do Vasco, com o João Vitor. É você mesmo, que tá indo no boliche. Sabe, pesado, cara. não existe. É muito pesado isso, é um negócio assim, duro. Aí ontem o Danilo Dantesco fez uma pergunta ontem falando que outros torcedores na arquibancada tinham falado que tinham sido intimidados e ficou aquele clima. Até o Felipe Carragal, o vice-presidente jurídico, falou, pô, eu quero até ouvir para saber quem é, pra gente apurar isso. Cara, isso me traz um filme que eu jamais pensei de ver de novo no Vasco. Porque o Vasco era assim também. Nos anos 80, nos anos 90, havia uma truculência ali dentro. Havia. Pô, a gente teve o maior ídolo da história do Vasco, Roberto Dinamite, que saiu da tribuna expulso que foi, cara. Sabe, a gente tinha segurança, a gente tinha torcedores que eram amigos de fulano, que, sabe, isso era uma prática comum no Vasco. Sabe, acontecia com dirigentes. Eu me lembro, Eduardo Viana, presidente da federação, foi acuado dentro de São Januário para apanhar, sabe? Coisas assim que você... Não, os tempos evoluíram, as pessoas evoluíram. Isso não é coisa para acontecer mais no dia de hoje, cara. Com câmera, com transparência, com compliance. E continua de novo. Isso é muito sério, cara. Isso transfere pro grupo. É claro que transfere. Ou você acha que os jogadores são Você ama. burros de Antônios, ninguém tá vendo nada. Não. Foi o que eu falei. Os Porra. caras vão lá no CT, cara, não resolve nada, só piora, cara. Acho. Entendeu? Eu acho que o nosso protesto tem que ser na Imagina. arquibancada. Também Na acho. arquibancada, Gritou na perfeitamente. É arquibancada. isso. Vaia, xinga, perfeito, E cara. não é deixar de ir a São Januário. Quer protestar? Tem que ir a São Januário. Não, mas sim. o protesto tem É que isso ser aí. feito normal. É isso aí. Agora em Entendeu? CT, cara. isso Nada não de, existe. de agressão, nada Não, disso. e o cara falando. Terça-feira, pô, a torcida virou de costas. Fala aqui, Léo. Fala no microfone. Igual a torcida lá na terça-feira, virou de costas e protestando, pô. Levou faixa. Isso é protesto na arquibancada, pô. É isso, cara. É isso. Caldo vai entornar. O Vasco da Gama ele precisa reforçar o seu elenco. E isso tem que ser deixado muito bem claro para a atual diretoria e pelo menos, né, isso irá acontecer. O Vasco tem sim por objetivo reforçar o seu grupo de jogadores. É uma informação que vídeo a vídeo eu venho trazendo a vocês. O Vasco quer um zagueiro com característica de liderança. O Vasco quer um meia para ser a sombra do Felipe Coutinho. O Vasco quer um atacante de beirada, de lado de campo, né? Mas o que me preocupa, e antes de entrarmos até nos nomes que o Vasco da Gama hoje negocia, o que sinceramente me preocupa é ver o Vasco perdendo tempo no mercado. É ver nomes que hoje, ao meu ver, seriam titulares absolutos dentro do Vasco, indo para outros clubes e com possibilidades ainda de fechar com o Vasco da Gama. A diretoria Cruz Maltina ela deixa muito bem claro, até ao mercado de uma forma geral, mas ao torcedor, e essa é uma informação que eu trago também sempre aqui a vocês, que o Vasco adotou uma postura específica de contratação. De qual maneira? Ou jogadores livres no mercado, ou um empréstimo com opção de compra, ou, se der, compra de ativos, mas com um valor bem baixo. 3 perfis. Eu acho que não vai fazer nenhuma loucura financeira no mercado da bola. Então, diante disso, jogadores livres de mercado e atletas por empréstimo é o desejo ideal da diretoria.
E num período aí de 10 dias, tivemos 4 atletas fechando com clubes. E eu posso até colocar 5 atletas fechando com clubes da Série A do Campeonato Brasileiro, que cairiam como uma luva no elenco do Vasco da Gama e que estão dentro desse perfil que a diretoria do Vasco está procurando no mercado. Vou pontuar todos ao mesmo tempo, tá? Zé Rafael, multicampeão com o Palmeiras, jogador que atua tanto como primeiro quanto como segundo volante, jogadoraço, é o meio-campista da Série A do Campeonato Brasileiro, com mais duelos vencidos na competição desde 2015. Inclusive, já vestindo a camisa do Santos, ele que vestiu e foi ao Santos após não renovar com o Palmeiras. Ele, no dia 16 de julho, primeiro jogo dele, inclusive, pelo Santos, ele foi o líder ao lado do Neymar nesse quesito, né, de duelos vencidos, com 7 em uma partida. Baita jogador, que seria titular absoluto no setor de meio campo do Vasco. Mas quem dera se fosse apenas o Zé Rafael, jogador livre no mercado, tá? William Arão, atleta que se destacou no Flamengo, se destacou no Panathinaikos, se destacou no Fenerbahçe, livre no mercado, também foi para o Santos, primeiro volante, jogadoraço o William Arão, cairia como uma luva no time do Vasco, foi para o Santos, 2 grandes oportunidades. Ontem tivemos a informação de mais um nome que foi para o Santos também, um bom jogador, que serviria muito para o Vasco da Gama, o lateral direito Mike. Vasco tendo esse problema com o Puma Rodrigues, o Mike que tinha um contrato com o Palmeiras até o final do ano e a sua rescisão de contrato ela foi antecipada, fechou com o Santos. Seria um jogador importante, talvez até titular hoje no Vasco da Gama. E é bom olhar para esse lado do Santos, por quê? Santos, meu amigo, é adversário direto do Vasco da Gama hoje no Campeonato Brasileiro. O Santos é o 17º, o Vasco é o 16º, mesmo número de pontos. Se não é o Santos, o Vasco está dentro do Z4, está dentro da zona do rebaixamento. O Santos está se reforçando e o Vasco da Gama está chupando o dedo. Os 3 jogadores que o Santos trouxe, além de outros no mercado da bola, seriam titulares absolutos no Vasco, Mike, Zé Rafael e o William Arão. Mas quem dera se parasse por aí. Porque temos 2 jogadores que estão naqueles atletas do perfil que o Vasco hoje busca no mercado, de posições que o Vasco busca hoje no mercado, que fechou com clubes que são adversários diretos do Vasco da Gama no Campeonato Brasileiro. Eu falo aqui do zagueiro Balbuena, atleta líder, protagonista do sistema defensivo, capitão, que traria uma baita segurança, que está livre no mercado após passagem pelo clube russo, fechado com o Grêmio. Por que não veio para o Vasco? Livre no mercado, dentro do que o Vasco da Gama procura. E ontem tivemos a informação que o Biel Teixeira, ponta esquerda que pertence ao Sporting, cria da base do Fluminense, que jogou no Grêmio, jogou no Bahia e fechou ontem com o Atlético Mineiro por empréstimo até o meio do ano que vem. Jogador do Sporting, um dos grandes do futebol de Portugal, fechou com o Galo por empréstimo. Por que o Vasco não foi até lá? Então me preocupa toda essa situação, porque isso me traz uma sensação de que o Vasco está acomodado. A partir do momento que tem todos esses 5 nomes que eu trouxe a vocês, jogadores que seriam titulares no Vasco, jogadores que se enquadram no perfil de contratações que o Vasco hoje busca, e nenhum desses chegou, amigo, sinceramente me preocupa. Porque enquanto os clubes estão se reforçando, a diretoria Cruz Maltina está chupando o dedo. E volto a repetir, quando eu tenho que fazer críticas, eu vou fazer. Quando tiver que fizer elogios, também. E hoje o mercado, a janela de transferência do Vasco da Gama é de ser feita muita crítica sobre ela. Vergonha total.